A gente retorna aqui com essa informação do IBGE. A população negra, ela quase dobrou nos últimos 12 anos em Rio Preto. Aumentou bem, não é verdade? Segundo o próprio IBGE, pouco mais de 28 mil moradores se autodeclararam pretos. Apesar de ter sido um grupo racial que mais cresceu nesse período que eu te falei, ao longo de 12 anos, os negros representam 5% dos moradores. São pessoas que, infelizmente, ainda enfrentam discriminação por causa da cor da pele. Atualmente, 5% da população de Rio Preto é preta. Ou seja, 1 a cada 20 habitantes é negro. São 14.353 homens pretos e 13.912 mulheres pretas. Este contingente cresceu quase 43% na última década no Brasil e passou a representar 10,2% da população. Essa fisioterapeuta faz parte desse número. A jovem de 23 anos, que batalhou muito para terminar a faculdade, ainda hoje sofre por causa da cor da pele. Semana passada eu cheguei para atender um paciente e a senhora que estava lá, esposa dele, não me conhecia porque o contato foi feito com a filha. E assim que eu cheguei, ela me perguntou, você veio trabalhar? E eu olhei para ela e respondi que sim, eu não tinha entendido ainda o contexto da pergunta. Aí ela me perguntou, a minha filha passou para você o que tem que ser feito? E aí eu olhei para ela e falei assim, eu sou fisioterapeuta. E aí, né, eu percebi que teve um incômodo, um susto, né, na verdade, da parte da pessoa, por perceber que eu estava ali como fisioterapeuta e não para exercer outros serviços que para ela seria o mais comum ali de ver, né? Nai tenta ter uma vida diferente de tudo que viu a mãe e a família passarem por serem negros. Mas ela sabe que o preconceito e o racismo ainda estão longe de acabar. Dói bastante, mas a gente sabe que a gente tem que sair todo dia pronto para lutar, né? Porque se a gente deixar se abater por essas coisas, a gente vai entrar num poço sem fundo, e aí sim a gente vai dar espaço para que mais coisas como essa aconteçam. Então a gente tem que servir de exemplo para outras pessoas e mostrar que a gente está aqui não só para servir, a gente está aqui para buscar o nosso melhor, para ajudar as pessoas também, tanto como fisioterapeuta, como médico, que a gente não é só empregada doméstica, que a gente pode ocupar outros espaços, não que seja uma vergonha ser empregado doméstico, mas que antes era uma coisa que era a única possibilidade que a gente via. Eu sei disso porque a minha mãe é empregada doméstica e eu quis mostrar para ela que a gente pode sim ser outros tipos de pessoa, outras profissões, que a gente tem essa oportunidade, né? Basta a gente buscar. A luta, óbvio, que é muito maior, a gente sabe que a luta é muito maior para conseguir alcançar esses espaços, mas a gente tem que correr atrás. Algumas mudanças têm ocorrido, mas talvez não tão relevantes quanto ela gostaria. Um dos avanços é que, a partir do ano que vem, o Dia da Consciência Negra será feriado nacional. A data lembra a morte do líder do Quilombo dos Palmares, ocorrida em 1695, e tem grande representatividade para o povo negro. Claudionora, advogada e presidente do Conselho Afro em Rio Preto, também conta que até hoje sente na pele o racismo da população. Recentemente, não tem mais do que uma semana, aconteceu uma situação muito emblemática. Eu estava saindo da casa da minha mãe, era um sábado, 10 horas da manhã, eu avistei a vinda de um primo meu. Ele vinha de encontro comigo. E nesse momento, ele foi parado por um policial, por uma viatura policial. E aí eu peguei, e nesse momento eu já saí de frente da casa da minha mãe e fui ao encontro dele, do policial. A policial, sem imaginar, né, que eu era advogado ou coisa do tipo, já me tratou de uma maneira muito hostil, pedindo para que eu me afastasse, que eles estavam fazendo uma abordagem e que aquilo era comum. E aí eu me identifiquei como advogada, obviamente eles não acreditaram, e aí eu me identifiquei com a documentação e falei, eu sou advogada e também sou prima dele. E aí eu questionei o policial por que ele estava sendo abordado. E o policial me informou que ele estava sendo abordado porque ele estava com um objeto na mão. E eu perguntei qual que era o objeto. Aí o meu primo abriu a mão e mostrou que ele estava com cartão. Então, na verdade, o que a gente fala? Do racismo institucional, que é aquele onde as instituições, principalmente a segurança pública, acredita que a pessoa, por ser negra, está transitando livremente com short, com chinelo, no caso
na rua, ele pode ser um potencial criminoso. Então, por isso que, ainda que os números do IBGE demonstrem alguma coisa, a nossa realidade para estancar essa desigualdade, ela está muito aquém daquilo que a gente esperava. Cláudia Honora afirma que faltam ainda políticas públicas que possam ajudar na busca dessa igualdade racial. A busca por políticas públicas é uma questão de necessidade. A gente só vai alcançar o avanço quando a gente conseguir fazer com que os estados, bem como a sociedade civil, bem como a iniciativa privada, consiga reconhecer essas pessoas nesses lugares. É importante que a gente faça essa mudança em relação ao emprego, em relação à saúde, à educação. Enquanto a gente não pensar em políticas públicas para a sociedade, naquilo que a gente fala, as questões basilares, que são emprego, saúde, desenvolvimento enquanto educação, a gente não consegue esse avanço. Então, a minha luta nesse momento no Conselho é para que a gente consiga isso. Com toda certeza.